Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu quero abrir que você abra em Lucas, capítulo 22, versículo 35. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Nós vamos ler um versículo em Lucas e depois leremos outros mais. Por enquanto apenas versículo 35 de Lucas capítulo 22. Os irmãos encontraram? Amém? Amém? Aqueles que não encontraram estão procurando? Eu posso ler já. Lucas 22, versículo 35. Esse foi o versículo que foi impresso no meu convite de casamento, que fala da provisão do Senhor. É um texto que eu gosto sempre de lembrar em dias de crises. Então, Lucas 22, 35, Jesus vai fazer uma pergunta aos discípulos, tremenda. Vamos descobrir qual que foi. Depois, Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Eu li na linguagem de hoje, na nova linguagem de hoje. Vou ler de novo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Muito bom, porque nós temos uma resposta certa e motivadora a uma pergunta desafiadora. Jesus fez algo com esses discípulos, irmãos. Fique bem ligado aqui em mim, eu quero compartilhar algo precioso com vocês hoje. Jesus fez algo com esses discípulos que não parecia ser prudente. Ele os enviou sem bolsa, sem sacola e sem sandália. Em tese, Jesus enviou esses discípulos sem provisão, sem equipamentos, sem recursos suficientes para dar a eles segurança. Olha para mim. Hoje em dia, nós queremos muitos recursos naturais e visíveis para só depois irmos fazer o que Jesus mandou. Hoje nós não estamos muito dispostos a fazermos aquilo que fomos chamados para fazer apenas mediante fé. Nós queremos recursos. Estamos sempre esperando bons recursos para que a gente então sinta que de fato fomos enviados. Mas neste episódio, é um episódio ímpar aqui, mas nesse episódio nós vemos Jesus enviando os discípulos sem recursos naturais, sem sacola, sem sandália, sem bolsa. Nessa ocasião, os discípulos tinham uma missão. Eles tinham que chegar numa cidade, encontrar pouso, alguém que os acolhesse, e então eles iriam comer o que fosse oferecido, dormir no lugar que fosse oferecido. E se naquela cidade não encontrasse este pouso, ou se as pessoas não o recebessem, Jesus tinha dito para sair dali, sacudir o pó sobre aquela cidade, né? E deixar que isso fosse julgado pelo reino, pelo Senhor. Eles não deveriam julgar nada. Então, Jesus dá uma missão desafiadora para os discípulos. Ir fazer a obra já é um desafio. Ir sem recursos naturais, aí me coloca ainda num nível muito maior de dependência. Se Jesus tivesse dado aos discípulos recursos naturais, e talvez era possível até conseguir recursos, a Bíblia em alguns momentos nos deixa perceber que Jesus tinha seus recursos, não é? Então, por alguma razão, os discípulos vão sem recursos e vão muito mais desafiados a crer que Deus haveria de prover.
Então, aqui já é um fato passado. Os discípulos já tinham ido sem bolsa, sem sacola, sem sandálias. Eles já tinham ido, já tinham feito uma obra, cumprido uma missão e tinha voltado. Nessa ocasião, os discípulos voltaram também, voltaram dizendo: uau, Jesus, os demônios nos obedecem, os enfermos foram curados e tal. Então, a missão já tinha se cumprido. E aí Jesus faz uma pergunta para eles: quando eu vos enviei, sem nenhum recurso natural, faltou alguma coisa? E aí os discípulos dão essa linda resposta: não faltou nada. Não faltou nada. Então nós cremos que quando nós estamos de fato enviados por uma ordem divina, por um comando divino, nada vai nos faltar. Então esse texto aqui é um desafio para a nossa fé. Porque esses discípulos, como eu disse, foram sem recursos, desafiados a crer. Eles só tinham a sua fé e mesmo assim não faltou nada. Alguns outros podem ir com muitos recursos, mas se não tiverem uma palavra ou não tiverem fé, mesmo assim podem lhes faltar algumas coisas. Então, qual foi a garantia? Ou melhor, qual foi a razão que levou esses discípulos a experimentar algo extraordinário, de nada lhes faltar? Foi a obediência a uma palavra mediante a fé. Então, nós temos dois fatores: obedecer a palavra, não é? A sensibilidade de ouvir a palavra e obedecê-la, e depois a perseverança na fé. Esses discípulos tiveram duas forças que o moveram. A primeira, uma força para tirá-los da inércia, para tirá-los do lugar onde eles estavam, que foi a força da audição espiritual. Ouviram o que Jesus mandaram e saíram. Provavelmente, quando saíram de barriga cheia. Entendem isso? Comeram para sair. Então, a força que os levou a sair foi a força da obediência. Ainda nem tanto a força da fé, mas a força da obediência. Mas depois, quando eles começaram a ter que depender dos recursos que seriam levantados dia após dia, eles precisaram da força de fé para caminhar. Quem me compreendeu até aqui? Ok. A palavra que eu vou pregar hoje para os irmãos, ainda com um pouco de alteração, é a mesma palavra que eu preguei no café. Mas como tão poucos irmãos foram dessa igreja, acho válido ministrar algumas coisas sobre ela novamente aqui. Então, nós vamos falar sobre plantar um líder e colher uma multidão. Plante um líder e colha uma multidão. Essa palavra, ela tem uma proposta de levantar pessoas, conforme Lucas 22:35, que fazem o que Jesus mandou fazer, mediante a fé, vai dar certo. Essa palavra tem um propósito de tirar da nossa mente, talvez algumas coisas que estão muito arraigadas, enraizadas, que é a dependência de muitos recursos naturais e humanos, e a não dependência da fé. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos uma promessa de sucesso baseado nos recursos naturais que temos. Mas a gente vê promessas de sucesso baseadas na fé. Se creres, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar o lugar. Se você não sabe ainda o lugar, eu vou te dar um filho, você não tem nada ainda. Vai para uma terra que eu te mostrarei e eu vou te fazer lá uma bênção. Eu vou te multiplicar. Abraão sai totalmente baseado em fé. Então, essa palavra tem uma proposta: levantar líderes cheios de fé para fazer uma obra. Porque se não for assim, não vai dar certo. Nós estamos num desafio de multiplicar as nossas células em março. Temos uma estratégia clara de organização, de discipulado, de núcleos para uma multiplicação. Mas, se não tiver líderes de fé, eles nunca sairão dessas células para uma nova célula.
Sempre vai ter algumas coisas como, mas Senhor, nos falta bolsa. Não, pastor, não dá para multiplicar, porque nos falta sacola. Não, não dá para multiplicar, porque nos falta sandália. Para os discípulos faltou bolsa, sacola e sandália, mas sobrou fé. E deu certo? Deu certo. Então o tema da palavra é: plante um líder, e certamente vai colher uma multidão. Então escute, irmãos. Como um dos exemplos, não quero me colocar, irmãos, como modelo. Não dá para alguém se colocar como modelo. Eu sou tão cheio de falhas, tão cheio de erros, e eu poderia enumerar aqui pelo menos uns 30 erros de cabeça para vocês. Rapidamente, assim, pá. Mas assim como eu também não quero me exaltar, eu também não preciso ficar me desqualificando. Mas, quando nós viemos para o Recanto do Bosque, nós não tínhamos sacolas, nós não tínhamos sandálias e nem tínhamos bolsa. Fomos plantados aqui simplesmente pela fé. E você precisava ver a alegria que nós viemos fazer essa obra aqui. Plantados, não é, num lugar onde não tinha nada, não tinha igreja aqui, irmãos. Existiam algumas igrejas de outros ministérios, talvez 2 ou 3, não sei, não é? Mas não tinha nenhuma igreja de Deus aqui. E nós fomos plantados aqui sem muitos recursos naturais. Conosco, ou melhor, como o nosso caso, muitos outros pastores foram enviados a lugares que não têm nada. Líderes plantados para colher uma multidão. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês um vídeo de um pastor muito querido que a gente conheceu em São Paulo. Estive com ele muito rapidamente em São Paulo e fiquei sabendo na Argentina que ele estava nos Estados Unidos para ser enviado para a Mongólia. E hoje eu achei um vídeo dele e da família, né, um projeto Mongólia. Vou mostrar para vocês vão conhecer um pouquinho da Mongólia e um pouquinho dessa família de missionários que está sendo enviado para lá. Espera aí, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas eles estão sendo plantados, irmãos, enviados para lá, plantados lá, e eu tenho certeza que daqui a algumas décadas, ou quem sabe menos do que isso, a gente vai ter uma multidão na Mongólia. Então nós precisamos de uma igreja que cumpra uma missão. Homens e mulheres que ouviram do Espírito Santo um chamado, e estão trabalhando dentro de um chamado. E isso, irmãos, não é uma coisa que infelizmente, não é uma coisa que eu posso fazer para você. Eu não posso olhar para o Delmiro e dizer, seu chamado é esse, esse, esse. A não ser que o Espírito Santo me revele. Mas mesmo que ele me revele, tem que revelar também ao Delmiro. Então é algo muito pessoal, um chamado muito pessoal. Quem foi que disse para essa família que eles tinham que ir para a Mongólia? Espírito Santo. Da mesma forma como em Atos capítulo 13, versículo 2. Por favor, me escute com muito carinho. Da mesma forma como Atos 13, versículo 2, a Bíblia diz que, estando a igreja adorando o Senhor e jejuando, como que estava a igreja, irmãos? Em adoração e em jejum. Em adoração e em jejum. A partir de amanhã, a igreja começa um ministério de intercessão. Já havia, mas não estava funcionando como deveria funcionar. Então, o primeiro passo de intercessão é que todos os dias, das 6 às 7, no final do dia, vai ter oração aqui na igreja. Tem uma equipe para isso. Não é o pastor Renato que vai estar orando aqui. Mas alguns irmãos estão sendo convocados para orar todos os dias, das 6 às 7, do final do dia, das 18 às 19 horas. Achamos que assim é um horário mais seguro para algumas irmãs virem orar, né, por causa do horário de verão, se colocar muito cedo, ainda está à noite, e algumas irmãs têm dificuldade de vir à noite. Então, das 18 às 19 horas, vamos estar orando aqui. Né? E era assim que a igreja estava. A igreja estava adorando ao Senhor e jejuando. Agora, escuta aqui, irmãos. Tinha perseguições? Tinha. Tinha lutas, tinha dificuldade? Tinha. Mas a igreja tinha esse estilo. Adorando e jejuando, adorando e jejuando, adorando e jejuando. E enquanto eles buscavam ao Senhor, acontece algo que a igreja não pode deixar de viver.
A Bíblia diz, o Espírito Santo disse. Então, o que, para mim, irmãos, sinceramente, não me importa se estamos passando por problemas, lutas, perdas, guerras, não me importa. O que me importa é se o Espírito Santo está falando. Então, o nosso problema não são guerras. O problema de uma igreja não são as guerras que elas enfrentam com pessoas, com finanças ou com qualquer outro tipo de guerra. O problema de uma igreja é quando não se pode dizer a respeito dela, o Espírito Santo disse a ela. Esse é o grande problema. Então, ainda que a igreja de Atos tivesse as suas guerras, irmãos, ela estava segura, porque há relatos bíblicos que no meio dela o Espírito Santo falava. Então, irmãos, o que te deixa em situação de caos e de crise não é as coisas naturais que você vê na tua vida. Isso não é o teu caos. Isso não é a tua crise. O teu caos é quando o Espírito Santo não está falando no seu coração. Aí a gente tem um problema. Então a Bíblia fala então que o Espírito Santo fala na igreja, move na igreja. E uma das coisas que ele vai falar aqui em Atos 13:2 é assim: separa para mim. Separa para mim. Essa frase, ela expressa a liberdade que o Espírito Santo encontrava na igreja de separar pessoas para ele. E aqui fala de Barnabé e de Paulo, que certamente tinha suas funções ali, tinha sua importância naquela igreja. Mas aquela igreja teve que abrir mão de Paulo e Barnabé. Assim como nós, às vezes, temos que abrir mão de algumas coisas, se queremos ser separados para Deus. Amém, irmãos? Amém? Poxa, que legal você estar aqui, que bom você participar dessa igreja. Glória a Deus! Mas é importante que você viva um chamado. É importante que na sua vida espiritual, não é? Na sua vida, na sua maturidade espiritual, que você passe por um momento onde o Espírito Santo seja claro e dizer assim: separa o Júlio para mim, para trabalhar com casais. Separe ele para mim. E o Júlio vai viver essa chamada, irmãos, com choro, essa revelação. Deus vai começar a plantar tantas coisas no coração do Júlio, tantas ideias e tal. O que ele está vivendo? Ele está vivendo um momento onde o Espírito Santo disse: separa ele para mim. Aí a continuação do texto diz assim: separem para mim Barnabé e Saulo, como eu havia dito, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então me parecia claro que Paulo e Barnabé e também a igreja entendia qual que era o chamado. Me parecia claro. Então, aqui a gente vê um momento onde o Espírito Santo fala, onde o tempo chega para Paulo e Barnabé. O tempo chegou, irmãos, para eles. Talvez aqui uma década, aproximadamente, depois da conversão de Paulo. Isso está acontecendo, né? Então, irmãos, escuta. O tempo chegou, onde Paulo foi separado, onde Barnabé foi tirado da igreja, daquela igreja ali, primitiva, não é? Dentro de Jerusalém, para ser enviado como missionários, como apóstolos. Então, irmãos, a partir desse momento, de Atos 13, versículo 2, que Paulo e Barnabé são separados para o Espírito Santo, para fazer uma obra, passa a ser impossível mensurar as multidões que esses homens vão ganhar para Jesus. Qual que é o tema da palavra? Plante um líder e colheremos uma multidão. Então eu quero te fazer entender que todas as nossas estratégias são boas. O preparo que a gente dá para os líderes, tudo isso é bom. Mas se o Espírito Santo não te chamar, ou se a igreja, ou se você não estiver buscando ao Senhor, em jejuns e em oração, para ouvir o que o Espírito Santo tem para você, possivelmente nós nunca vamos enviar novos líderes. Possivelmente novos líderes nunca vão nascer, nunca vão surgir.
Talvez sempre esperando recursos naturais, sempre dizendo, não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto. Mas na verdade, o não estou pronto deles, na verdade deveria ser dito assim, não estou sensível ao Espírito Santo. Não estou nem ouvindo a voz do Espírito e nem me interesso por isso. Então nunca vai estar pronto. Quando alguém ouve o Espírito Santo, automaticamente ele se sente pronto. Porque é ele quem vai capacitar. A gente tem alguns depoimentos, irmãos, extraordinários sobre o que vai acontecer com esses dois homens. Por exemplo, um ourives de Éfeso, chamado Demétrio, ele diz a respeito de Paulo e de Barnabé, ele diz assim, vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Esse tal de Paulo, aquilo que ele está fazendo, todo mundo está ouvindo, todo mundo está vendo. Ele está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Irmãos, nós estamos falando aqui, irmãos, de um continente, é lógico, não tão amplo como os dias de hoje. Aqui se refere à Ásia Menor. Mas era muita gente. E Demétrio está dizendo que ele estava convencendo muita gente de quase toda a província da Ásia. Um homem que foi chamado pelo Espírito, assim como os discípulos de Jesus, não olhou para as sandálias, para as bolsas, para as sacolas, foi enviado pelo Espírito, crendo que ele iria providenciar. Tem um momento onde Paulo diz assim, a única coisa que eu sei que me aguarda em cada cidade que eu entro, são tribulações, perseguições, ameaças de morte, é a única coisa que eu tenho certeza. Não sei se vou comer, não sei se vai ter lugar para dormir, não sei se vai ter um amigo para me aconchegar, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o Espírito Santo me revela, é aquilo que o Espírito Santo me revela, que o que me aguarda são muitas lutas e provações em cada cidade. Meu Deus, como alguém que tem como convicção, como única convicção, é que lutas estão aguardando, como alguém pode conseguir prosseguir, irmãos? Fé. Então nós precisamos de líderes que não foram levantados por homens, não foram desenhados e convencidos e manipulados por homens. Nós precisamos de líderes que foram levantados pelo Espírito Santo. Outro depoimento que a gente encontra em Atos, está no capítulo 17, versículo 6, que diz assim, porém, não os achando, trouxeram Jason, ou Jazão, dependendo da tradução, e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Paulo e Barnabé eram um deles. Alvoroçaram, líderes plantados pelo Espírito, que alvoroçaram o mundo inteiro. Então eu acredito, irmãos, que o Espírito Santo quer levantar vocês, e muitos dos irmãos que vocês se relacionam, para abrirem uma célula num lugar onde não tem nada. Entende isso, irmãos? Uma família que Deus, o Espírito Santo vai te fazer compadecer e ter compaixão por ela. E você vai ser plantado lá e uma multidão vai nascer. O depoimento de Lucas ainda continua. E durou isto por espaço de 2 anos. Paulo falando e debatendo o Evangelho. Por 2 anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Tanto judeus como gregos. Todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Tanto judeus como gregos. Só porque, irmãos, a igreja resolveu plantar 2 pessoas. Agora eu quero bem rapidamente aqui, para a gente já concluir essa reflexão, te lembrar de 3 detalhes. O primeiro é um que a gente já tem dito. Aquilo que o Espírito Santo fez na igreja em Atos 13. O Espírito Santo disse, essa expressão de Atos 13. O zelo para não entregar a direção da igreja ao controle de uma visão humana. Então, olha para mim, irmão, presta atenção. Nós temos percebido que uma das atuações de demônios no meio da nossa igreja nesses dias
é uma frieza espiritual. A ausência de percepções espirituais. A humanização da obra. Tornar as coisas todas naturais. E quando elas são naturais, irmãos, você já olhou para uma pessoa de forma natural? Ela é insuportável. Por mais que ela seja boazinha, irmãos, conviver, investir, ajudar de forma natural, você não vai ter força para isso. Você vai desistir. Então, essa expressão que a gente leu em Atos 13, o Espírito Santo disse, significa que não estamos entregues a uma condução humana da nossa vida, mas a uma condução totalmente espiritual. É totalmente espiritual compadecer de alguém, discipular, ganhá-lo para Jesus, ensiná-lo. É totalmente espiritual. Isso é fruto de uma direção do Espírito. Então, nós precisamos que nas nossas células, nós criemos um contexto para que o Espírito Santo fale. Quando essa palavra veio no meu coração, eu fiquei muito imaginando isso, As células são reuniões rápidas, eu sei. O Espírito Santo fala muito nas células, eu sei. Mas por que não aquela célula se reunir numa vigília, numa casa onde de repente esses irmãos podem até depois puxar um colchãozinho e passar o resto da noite lá, a célula orando para ver o que o Espírito Santo quer falar. Ou de repente uma célula onde vocês dizem, irmãos, venham para cá hoje, mas assim, venham cientes de que nós vamos prolongar um pouco mais a célula, a gente vai orar um pouco mais, gastar aqui 30 minutos, 1 hora a mais, só orando, para a gente ouvir o que o Espírito Santo quer fazer conosco. Para a gente perceber quem é que o Espírito Santo vai levantar como nosso próximo líder. Entendeu isso, irmãos? Para a gente enfrentar juntos as nossas guerras e as nossas dificuldades. É importante, líder de célula, que a sua célula não esteja engessada toda num controle humano. O Espírito Santo precisa falar lá. Tem que ter uma realidade na sua célula, onde as pessoas vão dizer, uau, hoje o Espírito Santo disse. Hoje o Espírito Santo falou. Então louva a Deus por todas as nossas células. Mas nós temos que ter essa percepção. Se o Espírito Santo não falar de uma forma impactante, de uma forma extraordinária, quebrando com todos os protocolos, se o Espírito Santo não falar nessa célula, irmãos, novos líderes nunca serão plantados. A gente precisa, a minha visão aqui, a maneira como eu visualizo isso, é pessoas da sua célula chorando. Por que elas estão chorando? Porque o Espírito Santo falou com elas, dizendo que elas precisam ir até família tal, até setor tal, até a casa do fulano da Beltrana, e fazer uma proposta para que uma nova célula se inicie lá, através de repente de uma casa de paz, através de um GE, desculpa, não é? Então de repente, ninguém falou para essa pessoa, nenhum líder teve que sentar com ela e dizer, você não tem ninguém? Não, eu não tenho ninguém. Vamos junto aqui perceber, descobrir se você tem alguém. Ninguém teve que fazer isso. O Espírito Santo começará a despertar pessoas na sua célula. Quem crê nisso, irmãos? Outro detalhe que também nós já falamos, foi o fato de o Espírito Santo, depois de falar, ou enquanto ele falava, ele disse, separe para mim. Separe para mim. A capacidade que os líderes daquela igreja teve de olhar para Paulo e Barnabé como pessoas que foram separadas. Eu percebo que a nossa igreja precisa ter essa maturidade de entender os que foram separados. Talvez você na tua célula não está tendo essa percepção espiritual. Tem alguém lá que você percebe que ele é muito fiel, que ele tem uma sensibilidade, uma submissão, uma obediência, que você percebe que está acima da média. Ele pode ser alguém que o Espírito Santo está chamando, mas você vai precisar ajudá-lo a reconhecer isso. Lembra do Samuel, pequenininho, menininho? Lembra dele, irmãos? A história dele, né? Eli, quando Samuel escuta a voz de Deus e não reconhece a voz de Deus, ele pensa assim, poxa, esse menino aqui, Ana deixou aqui,
esse menino está chamado mesmo. Deus está falando com Samuel. Eu vou ensinar Samuel a ouvir a voz de Deus. Irmãos, ele aprendeu tanto que a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel ficaram sem cumprimento. Nenhuma. Acho isso extraordinário. Ele era um profeta de verdade. Nunca falou uma mentira. Ele era um profeta de verdade. Mas alguém teve que olhar para ele e dizer assim: esse menino é ungido. Esse menino é separado. Eu vou investir. Eu vou ensinar para esse menino o que é ser um profeta. Então, quando eu comecei, irmãos, isso fez muita diferença na minha vida. Porque eu me lembro que a primeira pregação que eu fiz foi numa célula, que nem chamava célula. Era culto nos lares. Culto nos lares. E eu preguei. E aí algumas pessoas começaram a falar comigo. Renato, você tem um chamado. Renato, você tem um chamado. Renato, você tem um chamado. Renato, faz assim. Renato, você tem um... esse menino tem um chamado. Esse menino... E aí vai. 12, 13 anos. Esse menino tem um chamado. Alguém, irmãos, ou melhor, algumas pessoas investiram no meu chamado. Acreditaram em mim, me colocaram para dar aula na escola dominical. Irmãos, não sabia nem o que era Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu comecei a dar aula para os adolescentes, a pregar. Alguém foi começou a me moldar, a olhar para mim como alguém que tinha sido separado. Escuta, quantos separados nós temos na sua célula? Quantas pessoas você consegue perceber que foram separadas? É possível que alguns separados pelo Espírito Santo nem sabem que foram. E é possível que alguns deles se percam por falta de entendimento. Era possível que Samuel, quando ouviu a voz de Deus, uma voz de juízo sobre o sacerdócio de Eli, era possível que se Eli não tivesse orientado Samuel, era possível que Samuel nunca tivesse tomado consciência de que Deus estava falando com ele. Então tem muita gente separada, que está perdendo o ministério, que está indo para outro rumo, perdido, sem consciência de que o Espírito Santo está chamando ele. Entendeu, irmãos? Quando eu fui chamado, a única coisa que eu sentia era uma profunda dor no meu coração. E eu chorava, dizendo: me dá, Senhor, o que o Senhor quer. Eu nem sabia o que era. Até que um dia um irmão, o irmão João Alberto, falou assim: Renato, você pensa em pastorear uma igreja? Ou não, você quer só pregar? Falei: uai, não, eu quero pastorear uma igreja. E aí ele me disse assim: então por que você já não começa a planejar isso? Aquilo acendeu uma luz no meu coração. Alguém que foi me orientando naquilo que eu fui separado para fazer. Então nós, como líderes, irmãos, precisamos identificar os que são separados. E também precisamos identificar para que nós fomos separados por Deus. Para que você foi separado por Deus? Não, pastor, eu fui separado para ser um mantenedor de uma obra. Eu fui separado para ser um pastor. Eu fui separado para ser... Para que você foi separado? Essa percepção também é interessante. Porque ela fala exatamente do terceiro ponto e último que eu quero mencionar. Quando o Espírito Santo falou, ele separou. E quando ele separou, ele deixou claro a obra. Para a obra que os tenho chamado. Então, o terceiro detalhe desse versículo, só para ficar mais claro. O primeiro detalhe de Atos 13 é a liberdade e o ambiente que a igreja construiu para que o Espírito Santo pudesse falar. Esse é o primeiro detalhe. A igreja é antenada no que o Espírito Santo quer. Antenada, ligada nisso. O segundo detalhe foi a questão dos separados. Como é importante nós identificarmos para que eu fui separado, nós somos separados, e o quanto é importante a igreja ser madura para começar a reconhecer os separados, para começar a orientar os separados. Amém, irmãos? Tem muitos missionários no nosso meio que não sabem que são missionários. Eles precisam ser orientados no ministério, até que sejam enviados para o campo missionário. Né? E o terceiro detalhe aqui é a clareza do trabalho para o qual fomos separados. Como diz o texto: separem para a obra que os tenho chamado. Não é? Então,
O que eu quero falar sobre isso, sobre esse terceiro detalhe? É que quanto mais claro for o nosso chamado, mais obedientes seremos a Ele. É possível que, cheios de boa vontade, estejamos fazendo algo que o Espírito Santo não nos chamou para fazer. Hoje eu escutei, achei muito bonitinho da irmãzinha que a gente deu carona hoje. Achei bonitinho. Mas eu fiquei pensando, será que ela não está perdendo tempo? Ela disse assim, palavras dela, ela disse assim, eu não fui chamada para cantar, mas eu canto. Eu pensei, eu estava triste, nem perguntei para ela, estava pensando em outras coisas, mas eu pensei, se ela está fazendo o que ela mesma disse que não foi chamada para fazer, será que ela não está deixando de fazer o que foi chamada para fazer? Iludida, ou envolvida, ou encantada com aquilo que ela não foi chamada para fazer? Será que isso não está acontecendo? Então, irmãos, olha que interessante. Primeiro, então, de novo, me desculpa a redundância, mas deixa eu tocar nesses 3 detalhes de novo. Primeiro, você tem construído um ambiente à sua volta, de forma que o Espírito Santo possa falar? Você tem separado um tempo do seu dia, de forma que você possa ouvir o Espírito Santo? Sem tempo não dá para ele falar. É complicado esse negócio. Então você tem construído esse ambiente? Esse é o primeiro. O Espírito Santo disse, isso é uma verdade na tua vida? Por que você está indo, ô Serrinha, para lá, para aquele rumo, para aquela direção? O Serrinha vai dizer, o Espírito Santo disse. Então essa é uma realidade na sua vida? Detalhe número 1. O segundo detalhe é, você tem identificado para que você tem sido separado? E você tem conseguido identificar a sua volta como um líder, os que estão sendo separados por Deus? E o terceiro detalhe é, há uma clareza sobre qual trabalho você deve fazer no seu coração? Quanto mais claro for isso, mais obediente você vai ser a um chamado. Então, irmãos, hoje nós temos que levantar um clamor ao Senhor. Para quê, pastor? Para que o Espírito Santo fale. Fale no coração. Separe os que são deles. Nós queremos plantar em março 30 líderes de células. Nós queremos plantar em março 30 líderes de células. Vamos plantar líderes e vamos colher uma multidão. 29. Um já é você. Pronto. Amém. Amém, irmãos? Eu creio, Edson. Eu creio. Tu vai ter uma célula top, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu vou terminar só com isso daqui, ó. Na prática, como isso funciona? Identifique líderes que se sentem chamados. Primeiro, faça apelos nas suas células, apelos nas suas reuniões, nos cultos. Identifique os que são chamados. O Espírito Santo vai chamar. Segundo, certifique de que eles conhecem a visão, de que eles cumprem os pré-requisitos. Ajude-os nisso. Terceiro, encontre a casa onde eles serão plantados. O Espírito Santo vai mostrar isso. Encontre as casas onde eles serão plantados. Quarto, garanta que ele não vá sozinho. Ajude-os nisso. Envie pessoas junto com ele. E quinto, supervisione com maior intensidade. Se a gente fizer isso, vai dar certo. Então essa palavra, eu passei esses 5 pontos aqui muito rapidamente, porque essa palavra não tem a intenção de organizar didaticamente a coisa. Eu quero provocar o Espírito Santo. Na verdade, eu quero provocar você para ouvir o Espírito Santo e saber o que ele quer. Amém, irmãos? Amém?